queria que os irmãos abrissem na primeira epístola de João, nos versos 14 e 15. Primeira epístola de João, capítulo 5, versos 14 e 15. Estamos já, né, no final da epístola. Diz o texto: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Que Deus possa abençoar a leitura e a exposição da sua palavra. Irmãos, a partir desses 2 versículos, nós temos aqui o que podemos considerar como um pós-escrito do apóstolo João aos seus leitores, né? João, no versículo anterior, no versículo 13, já havia nos apresentado as razões de ter escrito a sua epístola e, vamos dizer, dando a epístola, por assim dizer, como concluída. Mas parece que ele deve ter logo em seguida sentido a necessidade de escrever esse pós-escrito para acrescentar algumas aplicações ao ensino dele. E a sua primeira aplicação é sobre a confiança na oração. E esta é a confiança que temos nele. Em outras palavras, esta é a confiança que podemos ter ao nos aproximarmos dele, de Deus. É como se ele estivesse dizendo para nós aqui: diante de tudo aquilo que eu escrevi, vocês realmente podem agora ter certeza, afirmar com certeza de que vocês são filhos de Deus? Se vocês podem responder sim a esta pergunta, então estejam absolutamente certos de que se vocês pedirem alguma coisa de acordo com a vontade do seu Pai, ele lhes ouvirá. Como vemos, estamos já aprendendo na escola dominical a respeito da importância da oração. Estamos examinando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus mesmo, em outro lugar, Lucas 18, ele já havia dito que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. E nós também sabemos que Jesus passava muito tempo em oração. Então a oração é lógico, não precisamos conversar, discutir a respeito disso, é absolutamente indispensável para todos nós. O Henrique já falou, se orar, né? Jesus não disse aos seus discípulos, se vocês orarem, ele disse, quando vocês orarem. Então, já é o pressuposto de que todos os filhos de Deus, todos os cristãos oram. Obrigado, Guilherme. João também já havia tocado nesse assunto no capítulo 3, nos versículos 21 e 22. Ele disse assim: amados, se o nosso coração não nos condenar, reparem, temos confiança com Deus, diante de Deus, na presença de Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos ou que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Mas antes de eu prosseguir aqui, irmãos, eu queria abrir uma espécie de parênteses e eu queria falar sobre uma dúvida que constantemente surge na classe de novos membros, ou quando nós falamos, quando algumas pessoas começam a ter contato com as doutrinas reformadas, que surge na mente desses irmãos, quando eles aprendem mais especificamente a respeito da soberania de Deus. Quando eles veem realmente o que significa isso. E a pergunta, a dúvida que surge é essa: se Deus sabe de todas as coisas, ou mais ainda, se Deus determinou todas as coisas, se a oração não pode mudar os planos de Deus, se a oração não pode mudar a vontade de Deus, e reparem, todas essas afirmações são realmente verdadeiras, então, para que orar? Qual é o valor da oração? Nós cremos, de fato, nas afirmações dos nossos símbolos de fé. Acabamos de fazer a pergunta para o Oswaldo e para a Judite, a respeito da vontade soberana e imutável de Deus. Reparem, por exemplo, a resposta do breve catecismo a essa questão. Pergunta 7. O que são os decretos de Deus? E a resposta: os decretos de Deus são
o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. E a pergunta 11: quais são as obras da providência de Deus? Resposta: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então, é verdade, Deus soberanamente, de acordo com a sua inescrutável vontade, governa todas as suas criaturas e governa todas as ações de todas as criaturas que ele criou. Lembra de Nabucodonosor? Ele teve que passar por aquela grande humilhação de perder o juízo, ficando 7 anos fora de si, para concluir. Deixem que o próprio Nabucodonosor fale, Daniel capítulo 4, verso 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então, com base nessas afirmações, uma frase, que eu sempre peço aos irmãos para decorarem, muitas coisas que nós precisamos decorar, Vimos na escola dominical o credo apostólico, a oração dominical, os 10 mandamentos. E agora essa frase simples e curta que define a soberania de Deus. Lembram? Deus tem o direito absoluto de governar as suas criaturas e de dispor delas como lhe apraz. Então, de fato, nós sabemos que Deus tem os seus planos, nenhum deles pode ser mudado e nenhum poder do universo pode estorvar a mão de Deus, impedir que os seus planos venham à luz, sejam concluídos. Então, à luz dessa doutrina, o que nós podemos responder à dúvida desses nossos irmãos que estão tendo acesso pela primeira vez a essas gloriosas doutrinas? A oração tem valor? Por que eu devo orar? E numa primeira e mais imediata resposta quanto a essa questão da oração, é que, embora a nossa mente, segundo Calvino, embotada pelo pecado, não consiga entender totalmente essa questão, é que não existe nada mais simples e mais claro nas Escrituras do que o fato de que nós somos ensinados, de que nós somos exortados e estimulados a orar, a buscar a face de Deus. Basta que a gente leia as Escrituras e a gente vai reparar, qualquer pessoa que tenha familiaridade com a Bíblia sabe com que frequência nós somos exortados a orar. Pensem no nosso Senhor Jesus, o unigênito do Pai, ele que é o eterno Filho de Deus, ele que estava na terra ao mesmo tempo em que continuava no céu, ele que disse: eu e o Pai somos um. Por que ele teria necessidade de orar? Por que antes de escolher os seus discípulos, ele passou a noite inteira orando? Por que ele, sendo o Filho de Deus, precisou orar tanto enquanto esteve aqui na terra? Só podemos dizer que essa era uma necessidade dele. Ele orava dessa forma em todo o tempo, orava sem cessar. Então, irmãos, nós precisamos guardar isso. A primeira, mais básica e mais simples resposta é que Deus é soberano. Seus planos são imutáveis. Sua vontade não muda. Mas nós devemos orar porque Ele mesmo nos diz que nós devemos fazer isso. Mas nós podemos avançar um pouquinho e dizer, em segundo lugar, que, de fato, a oração não pode mudar a mente de Deus. A oração não pode mudar os planos de Deus. Mas a oração
pode mudar as coisas, pode mudar os acontecimentos. Por exemplo, nós oramos por cura, pessoas que estão adoentadas, às vezes gravemente adoentadas, e Deus concede a cura. Nós não podemos dizer, Deus já havia determinado que esse homem seria curado e ele seria curado quer nós orássemos, quer nós não orássemos. Ele teria melhorado de qualquer maneira. Nós não podemos dizer isso. O que nós podemos dizer é que, de fato, Deus, desde a eternidade, havia decidido, o Deus que fere e o Deus que cura, havia decidido ferir essa pessoa com essa determinada doença, mas ele também decidiu que iria conceder a cura a essa pessoa como resultado da oração do seu povo. Amém. Nós temos um caso muito conhecido na Bíblia, é o caso de Ezequias, do rei Ezequias. Ele caiu doente e o profeta Isaías disse a ele: Deus diz a você, ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. E o texto diz que então Ezequias virou o rosto para a parede e orou. E enquanto ele estava orando e chorando, Deus ordenou a Isaías que voltasse a falar com Ezequias o seguinte: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Deus feriu Ezequias. Deus planejou desde a eternidade que iria ferir Ezequias. E Deus planejou desde a eternidade que Ezequias iria orar. E que, como resultado da oração de Ezequias, ele daria ao rei Ezequias uma sobrevida de 15 anos. Por que Deus faz essas coisas, irmãos? A vontade dele é inescrutável. E a gente ousa prescrutar? O conhecimento dele é insondável e nós tentamos sondar. Se ele não nos revelar, nós não sabemos. Mas aqui nós temos uma das possíveis respostas. O próprio Ezequias responde, no capítulo 38, verso 17 de Isaías, ele diz assim, o rei Ezequias: eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição. Dor real, aflição real, angústia real. Não são coisas agradáveis pelas quais nós passamos. Mas ele diz aqui, foi para o meu bem que Deus fez isso. E ele continua, mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. Irmãos, é uma coisa interessante aqui, eu fico cá pensando, que bom que Deus concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida, né? Quem não gostaria de orar e receber mais 15 anos de vida? Sabe quantos anos Ezequias tinha quando caiu doente? Alguém sabe? 39. 39. E Deus concedeu a ele mais 15 anos. Então, ele viveu até quantos anos? 54. 54. Já pensou se, por exemplo, o Agnello, que está fazendo o aniversário hoje, 51, Deus tivesse dito a Agnello, né, aos 39, Agnello, eu te concedo mais 15 anos de vida. Não é muito bom saber, né, que você tem mais 15 anos de vida. Faltam 3. Agnello está lá forte, vigoroso. Né? Quantos de nós já passou e muito dessa idade? Reparam como as coisas às vezes devem ser colocadas nos seus devidos limites? As pessoas viviam muito pouco no passado. E isso foi uma graça. Não importa. Como diz o hino, né? Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em sombra ou luz, em alegria ou tristeza. É tudo bom se vem do teu querer. Mas o que importa é que Deus está presente aqui, respondendo às orações. Você ora pela salvação de uma pessoa querida, às vezes durante tantos anos, e finalmente ela vai a Cristo. Você não pode dizer, ela já estava predestinada para a salvação e isso teria acontecido mesmo que eu não orasse. Nós não podemos dizer isso.
Deus, que determinou a salvação dessa pessoa, também determinou a oração do seu povo como meio para que aquela salvação fosse efetivada. Nós não podemos, irmãos, então, concluindo com relação a essa questão, em função de um ensino bíblico, concluir, entre aspas, logicamente, e aqui eu falo logicamente entre aspas, lembrando daquela frase de Lutero, a razão é essa prostituta, não é? Quando nós começamos a pensar a parte das escrituras, nós somos como um trilho descarrilhado, né? Nós não podemos pensar ou concluir alguma coisa que a Bíblia não nos diz. Então nós precisamos começar com as Escrituras, continuar com as Escrituras e terminar com ela. Nós não podemos deixar de fora nenhum elo dessa corrente, senão nós invariavelmente vamos incorrer em erro, em conclusões erradas. Eu tenho uma historinha jocosa com relação a essa questão, que é um homem que estava caminhando por uma linha férrea, e foi atravessar a linha e o pé dele resvalou e ele ficou preso entre o trilho e o dormente. Conhece essa história? Aí tentou tirar o pé e não conseguiu, estava tentando, de repente ele sentiu uma vibração no trilho, né? E daqui a pouco ele ouviu um barulho ao longe do trem, e aí ele começou mais desesperadamente a tentar tirar o pé do trilho e não conseguia, e aí ele começou a orar desesperadamente: Deus, me tira daqui, Senhor Deus. Eu sempre andei longe do teu caminho, mas eu prometo que o Senhor me tirar daqui, eu vou te seguir agora, eu vou consagrar minha vida ao Senhor. Por favor, Deus, me tira daqui. O trem chegando perto dele, ele vendo o trem se aproximando, ele orando: Deus, Deus. E daqui a pouco, pá, ele consegue sair, o trem passa, ele diz: pode deixar que eu já consegui sozinho. Exatamente, na vida prática, frequentemente nós podemos pensar nessas coisas, pensar assim, não tão claramente, não tão objetivamente, mas inconscientemente nós andamos dessa forma. Então, lembre-se disso. O plano de Deus não estabelece somente os objetivos, mas também os meios pelos quais esses objetivos são atingidos. E Deus, em sua infinita sabedoria, determinou que irá executar certas coisas da sua vontade em resposta às orações do seu povo. O apóstolo Paulo escreveu assim aos Filipenses, estamos estudando, verso 19 do capítulo 1. Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Então esse é o modo como Deus decidiu fazer as coisas. Deus poderia fazer de outra forma? Sim, poderia. Mas ele decidiu fazer a mim e a você cooperadores da sua obra por meio das nossas orações. E assim, fechamos o parênteses e vamos prosseguir aqui, irmãos, para olhar para um princípio poderoso que podemos aprender nesses dois versículos. O princípio é o seguinte: se você realmente quer ter verdadeira confiança na oração, você precisa ter essa convicção de que Deus ouve você. É o que João afirma aí. Ele nos ouve. O autor de Hebreus, capítulo 11, ele expressou esse princípio da seguinte forma: ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tiago 1,6, escrevendo sobre a questão da sabedoria, que nós precisamos orar a Deus para obter essa sabedoria que vem do alto, ele acrescenta: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, guardem isso. Ele nos ouve. E esse, irmãos, é um antropomorfismo muito especial, muito precioso. Ele é cheio de significado.
significa que os ouvidos de Deus estão abertos aos seus filhos com interesse naquilo que nós estamos pedindo a Ele. O que João quer dizer é o seguinte: se nós temos a vida eterna, se nós somos filhos de Deus, nós podemos ter certeza de que Ele está pronto, disposto a nos ouvir. Isso é repetido na Escritura Sagrada. Provérbios 15:8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. E no verso 29, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Provérbios 28:9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Mas a oração dos justos, ele escuta. O cego que foi curado por Jesus em João 9, esse cego sabia perfeitamente desses textos. Depois dele ter sido curado, os fariseus disseram a esse cego o seguinte: este homem que te curou, Jesus, é um pecador. Mas o cego respondeu o seguinte: ora, Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Eu sei, disse o cego, que Deus ouviu esse homem, porque senão eu não teria sido curado. Portanto, posso concluir, ter certeza de que ele não é um pecador, porque Deus não ouve pecadores. Deus não está pronto, irmãos, para ouvir as orações de pecadores impenitentes. Aliás, a primeira oração que Deus ouve de um pecador é exatamente essa: Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Essa é a oração que Deus quer ouvir de pecadores impenitentes. Deus não está disposto a fazer o que pecadores impenitentes lhe pedem, mas os ouvidos de Deus estão abertos para os seus filhos. Então, se você entende o ensinamento de toda a epístola, se você já aplicou a você mesmo todos os testes que foram ao longo da epístola apresentados por João, e como resultado desses testes você passa a ter essa plena certeza de que você tem a vida eterna, de que você é realmente filho de Deus, então saiba também, meu irmão, minha irmã, não duvide disso, de que Deus está sempre pronto, sempre disposto para ouvir você. Ele é seu Pai. Ele te ama. Ele se entregou por você e se preocupa com você. Lembra de Calvino? Deus, que criou todas as coisas, continuamente se importa com todas as coisas que criou. Mas ele diz que mesmo que ele se importe com todas as coisas que criou, com quem ele se importa mais? Não se vendem 2 pardais por 1 asse, 1 centavo? Um pardal não tem nem valor monetário, contudo, nenhum deles cai por terra sem que o Pai consinta. E ele diz: vocês valem muito mais do que pardais, vocês valem muito mais do que passarinhos. Precisamos lembrar disso. Ele te ama e se preocupa com você. Um salmo que meu pai gosta muito é o Salmo 113, verso 5, diz assim: quem é como o eterno nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas ele se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado, ele ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-lo como príncipes do seu povo. Ele oferece uma família à mulher estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Tudo isso, irmãos, podemos ter certeza como resultado da oração do povo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós podemos nos aproximar do trono de Deus com confiança. Veja aí novamente 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. E permitam agora, já terminando, irmãos, que eu lembre de vocês do texto de Hebreus capítulo 10, verso 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E agora peguem essa palavra ousadia de Hebreus 10 e coloquem aqui no lugar de confiança
em 1 João 5,14. Eu creio que essa não é uma deturpação do ensino de João. Esta é a ousadia que temos nele. Nós temos essa reverente ousadia. Como nós aprendemos na escola dominical, ele é o nosso Pai. Com reverência e com ousadia. Uma ousadia reverente. Nós temos essa confiança. Então, irmãos, vamos orar? Vamos começar, em primeiro lugar, demonstrando a nossa gratidão a Ele por nos ter tirado da nossa situação de miséria. Esperei confiantemente no Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque me fizeste teu filho. Obrigado porque me adotaste na tua família, meu Deus. Obrigado porque eu sei que o Senhor me ouve e que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Eu creio em ti e te louvo porque tu te agradas quando nós nos aproximamos de ti para oferecermos as nossas orações e petições. Que elas sejam, Senhor, diante de ti, como aroma e incenso suave, como sacrifício de lábios que confessam o teu nome para a glória de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos.